Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. Hoje, hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Kawasaki, sabe pra quê? Pra dar um rolê no morro, de presente pra ela um cordão de ouro, disposição na beira-linha, dinheiro no bolso. Boa noite, gente. 1º de dezembro, quase dia 2, hein? Vamos falar agora no Esporte Come da vitória do São Paulo em Salvador sobre o Bahia. Torcedor do São Paulo, que depois do empate 0-0 com o Cuiabá, o São Paulo venceu a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilha e vamos juntos. O gol do Caio Paulista, hein? Que vitória do São Paulo, vitória na raça. São Paulo que fez um jogo bom, as duas equipes criaram chances. Destaque para o goleiro Marcos Felipe, que fez boas defesas. São Paulo mereceu o resultado porque persistiu. E um golaço do Caio Paulista, hein? De fora da área, hein, Caio Paulista. É bom jogador e não é convocado para a seleção brasileira. O Fernandinho, dá uma olhada no Caio Paulista. Chega de convocar Renan Lodge, que é fraco, e convoca o Caio Paulista, irmão. Pelo amor de Deus. Mas o São Paulo vence, chega a 50 pontos, já está de férias esse ano, ganhou a Copa do Brasil. E uma vitória fora de casa, né? O São Paulo não estava conseguindo vencer e conseguiu produzir, conseguiu criar chances. O Bahia do outro lado com o Cauli e com o Biel dando trabalho para o gol do Rafael. E o São Paulo mereceu o resultado porque persistiu e conseguiu ser feliz no lance que teve a oportunidade e guardou. Um jogo que o Bahia realmente deixou a desejar, principalmente porque jogando em casa tinha a obrigação de vencer, principalmente muito mais do que o São Paulo, porque o Bahia agora se complica no Brasileirão. E o São Paulo não tinha nada com isso, fez a sua lição, conseguiu o resultado, soube se defender e quando teve a oportunidade, meu irmão, fez o gol, que é importante para o São Paulo. Vou conversar com o Casagrande. Casão, boa noite. O que você vê em relação ao Bahia e São Paulo? Essa análise. Uma derrota do Bahia no campeonato te preocupa? E o São Paulo? Que vitória, primeira fora de casa. Dá uma moral pelo menos para o São Paulo terminar a temporada? Tudo bem, Casão? Boa noite. Boa noite a todos, né? O São Paulo venceu a primeira fora de casa. Resultado que não é para se comemorar, mas é claro que é uma vitória importante, né? Uma vergonha para o São Paulo só vencer uma fora de casa. Realmente o São Paulo foi trágico, né? Então mostra que o São Paulo vai ter que melhorar muito para a próxima temporada. E o Bahia, pode correr risco sim. Está correndo risco de ser rebaixado, principalmente porque não consegue se livrar dessa situação. Uma equipe que tem, por exemplo, Cauli, que é um jogador que vem se destacando, para mim um dos destaques do campeonato. O Biel, o próprio Rezende, zagueiro, ganharam do Corinthians em Itaquera e vai e perde do São Paulo na Fonte Nova. Então assim, tem que repensar muita coisa. E o Bahia pode ser rebaixado sim. Eu acho que o time do Bahia não conseguiu imprimir o mesmo jogo contra o Corinthians diante do São Paulo, que marcou muito bem. O destaque vai mesmo para o Arboleda e tanto para o Beraldo, que o São Paulo fez uma grande partida, e um golaço do Caio Paulista, né? Que a defesa do Bahia falhou e deixou o jogador carregar e bater. Então assim, o São Paulo mereceu o resultado e o Bahia tem que ficar esperto, porque pode sim se juntar a Goiás, América Mineiro e ao Curitiba. Então assim, para o Bahia, o Rogério Ceni só tem duas soluções: vencer os dois jogos e secar os adversários. Então, para o São Paulo já está de férias. Então assim, o São Paulo não tem que se preocupar com mais nada. É uma equipe sólida, precisa melhorar a questão de jogar fora de casa para a próxima temporada, pensar em ter um elenco mais forte, principalmente porque vai disputar a Libertadores. E a Libertadores, quando você joga, você tem que ter um time forte, principalmente não só a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil,
Então vai ter que contratar jogadores. Agora a equipe do Bahia tem que ficar esperta, principalmente porque tem que fazer os próximos 2 jogos, o que não fez o campeonato todo. Então assim, realmente vai ser muito difícil o Bahia se livrar dessa situação. Já o São Paulo, esse resultado realmente dá uma moral muito grande, porque vencer o Bahia, principalmente fora de casa, não é fácil. Então o São Paulo não havia vencido nesse campeonato fora de casa, um fiasco, uma vergonha, né? E consegue um grande resultado. Agora vamos ver o que pode acontecer, mas o Bahia, para mim, é sério candidato a ser rebaixado. Com certeza, o time do Bahia fez por merecer, fez por merecer. Não conseguiu imprimir no campeonato todo aquilo que tinha que imprimir. Já o São Paulo, apesar de ter sido uma vitória importante, não pode fazer uma campanha pífia fora de casa, né? Precisa melhorar a questão de jogar fora de casa. O rendimento no Morumbi é uma coisa, o rendimento em Salvador, na Bahia, é outra. Agora, o Caio Paulista para mim é o destaque, hein? Junto do goleiro, o Marcos Felipe do Bahia, que fez grandes defesas, hein? Se não fosse o goleiro do Bahia, era para ter sido até mais. Agora, o caso, o time do Bahia não é um time ruim, não. Você tem Cauli, você tem Marcos Felipe, você tem Biel, você tem Rezende, você tem o próprio Ademir, que é bom jogador. É um time que realmente fez um grande jogo contra o Corinthians, tem o Tassiano, mas contra o São Paulo não conseguiu fazer a mesma coisa. O São Paulo marcou bem, não deu espaço para o Bahia, soube se fechar. E quando teve oportunidade, irmão, guardou. Não tem essa. E assim é o jogo. Então o São Paulo mereceu o resultado porque persistiu, consistiu. E defensivamente o São Paulo é muito bom. A defesa do São Paulo é muito forte. É claro que o São Paulo precisa contratar um centroavante para ser peça reserva do Caleri. Precisa trazer um jogador, precisa definir a situação do Lucas, que é um jogador importante. Então mais reforços durante a temporada pode ajudar o São Paulo realmente a incomodar. O São Paulo já incomodou o Palmeiras esse ano, incomodou o Flamengo, incomodou o Corinthians. Então São Paulo hoje não deve nada para nenhum time no Brasil. O time do São Paulo é um time forte, é bem estruturado, conseguiu achar um goleiro que realmente não tinha desde a época do Rogério. O Arboleda joga muito, bom zagueiro. O Beraldo, bom zagueiro. Aí você tem o Rafinha, que é experiente na direita, mas eu acho que o São Paulo precisa buscar um lateral direito. Você tem Pablo Maia jogando muito. Você tem Gabriel Neves. Você tem Alisson, que virou titular com o Dorival. O Alisson foi um dos pilares do título da Copa do Brasil. Aí você tem na esquerda o próprio Caio Paulista jogando muito. Você tem um jogador que faz bem a função, que é o Luciano, que está jogando às vezes de meio de atacante, que é raçudo. Você tem o Caleri, que faz falta para esse São Paulo, que realmente é um jogador muito interessante. E o Lucas, que foi fundamental no título da Copa do Brasil. Agora eu gostaria de ver o Galopo nesse time. Gostaria também, Dorival, que você desse a oportunidade ao Rames. O Rames Rodrigues é um jogador que chegou para ser o 10, né? Não pode ser reserva do Rato, né? Sinceramente, que você, torcedor do São Paulo, você acha que o Rames tem que ser reserva? Surgiu a notícia de que o Rames pode sair do São Paulo. Eu não sei se é verdade. Eu acho, Dorival, que você tem que dar a oportunidade. Esses 2 jogos agora, final do Campeonato Brasileiro, tem que colocar o Rames Rodrigues. Quero que vocês comentem o que vocês acham. É um jogador que tem qualidade, tem um bom passe, cobra bem faltas. Eu acho que tem que jogar titular do São Paulo, principalmente numa Libertadores, onde requer experiência. Ô Casagrande, você acha que o Rames Rodrigues vai sair do São Paulo mesmo? O que você vê em relação a esse jogador? Eu espero que não saia. É um jogador que tem qualidade, bate bem na bola, é um jogador importante para o São Paulo. Então eu gostaria que o Dorival realmente desse oportunidade para ele, principalmente porque é bom na bola aérea, é bom na bola parada e realmente tem experiência. O São Paulo precisa desse tipo de jogador, camisa 10. Então assim, o Dorival é errado de não dar uma oportunidade para ele. O Alisson foi um destaque, como você disse, mas eu gostaria realmente de ver ele junto do Pablo Maia e do Alisson. Realmente ter uma cadência mais do meio de campo. Ajudaria muito mais o São Paulo, que já tem o Lucas, que é um jogador importante pelo drible, e você ter o Rames Rodrigues que faz essa jogada e que consegue dar a bola para o Caleri, seria muito importante. Então assim, eu vejo essa questão que o Dorival tem que dar oportunidade, e ele não pode sair do São Paulo, porque se sair o São Paulo perde muito, e tem que definir a situação do Lucas. E o São Paulo tem que iniciar o planejamento o quanto antes, porque realmente temporada 2024 está aí. Então quem se iniciar
quem começar a montar um time vai sair na frente dos demais. Então isso para o São Paulo é importante. Se o Júlio Casares manter o Rames e ainda manter o Lucas e trouxer mais reforços, o São Paulo pode realmente incomodar e ganhar muitos títulos na próxima temporada. Eu também acho. E acho que o Bahia tem que ficar esperto. O time do Bahia precisa fazer a lição de casa em secar os outros adversários. Casagrande, para terminar, o Bahia para você cai para a segunda divisão? O Bahia pode sim ser um forte candidato se o Bahia não conseguir fazer a lição de casa dele. Então é o seguinte, ou o Bahia resolve a sua vida e consegue vencer os 2 jogos e seca Santos, o próprio Vasco, ou o Bahia realmente pode se candidatar a voltar à segunda divisão, o que é uma pena, porque o Vitória subiu, então o Bahia tem que ganhar os jogos dele e torcer contra o adversário. Então o Bahia não depende somente dele, o Bahia depende de outros jogos, de outros resultados. O Bahia venceu o Corinthians e tropeçou diante do São Paulo. Então é o seguinte, realmente é complicado. Eu gostaria de dizer sobre o Cauli, é um jogador importante, né? Muitos clubes paulistas deveriam observar o Cauli, que é um jogador que realmente parece muito o estilo do Zé Rafael, um jogador que sabe sair, cadencia bem o jogo e ainda faz gols. Então realmente é um bom jogador, um dos destaques. Assim como esse Biel, que é um jogador rápido, veloz, consegue bater bem de fora da área e é um jogador também que chamou a atenção. Então o Bahia tem alguns jogadores que são bons. E não é um time ruim não. Um time muito bom, mas realmente não teve sorte contra o São Paulo. E o Marcos Felipe é um grande goleiro. Realmente se não fosse ele, poderia ter saído até mais. Então o São Paulo realmente só não capricha na questão da finalização, porque defensivamente o São Paulo está muito bem. O Arboleda para mim é um destaque desse time. É o baita jogador, realmente faz a diferença. Tanto ele quanto o Beraldo, que eu não sei se vai ficar no São Paulo, fazem diferença. Aí você tem o Caio Paulista também, que fez um golaço e que é vergonha não ser convocado para a seleção brasileira, para que ele tem Renan Lodi, que é um jogador fraco tecnicamente. Então assim, realmente o São Paulo tem um time forte, precisa contratar um lateral direito. Eu acredito que realmente o Rafinha é um jogador experiente, mas o São Paulo ainda tem essa cadência, né, de não ter um lateral. Tem um goleiro muito bom, desde o Rogério não tinha esse goleiro, que é o Rafael, que é seguro, e o São Paulo realmente ainda precisa trazer mais um jogador para fazer a articulação, que seria ali um meia, mais um ponta, né, e um centroavante, né, porque o São Paulo sente ali muito a falta do Caleri, que é um jogador importante. O David eu manteria no São Paulo, acho que é um jogador forte, taticamente, para uma Libertadores é importante. Agora eu não sei se o Internacional, o dono do passe dele, vai querer emprestar de novo, né? Ouvi dizer que o São Paulo só tem a condição de comprar, né? Aí tem que ver quanto que o Inter vai querer, mas é um grande jogador. Então assim, o São Paulo pode bater de frente com qualquer equipe, mas precisa contratar e precisa iniciar o planejamento o quanto antes. Com certeza. Gente, comenta aí, deixa um like, se inscreve. Mas se inscreve não sai não, gente. Pelo amor de Deus. Fica comigo aí, me ajuda aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Bom sábado e tamo junto. Um abraço.